Hello, Bookmingos! No vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas pra vocês e também vou dar algumas indicações de livros pra quem tá começando a ler inglês. Sempre tem muito livro em inglês que a gente quer ler e que nunca chega no Brasil. É um saco isso, porque não é todo mundo que consegue ler inglês, enfim. Mas hoje eu vou dar algumas dicas pra quem quer começar a ler inglês, que sabe um pouquinho ali e quer se aventurar. Alguns livros que são bem mais fáceis pra vocês lerem em inglês, pra quem tá começando. Vou dar algumas dicas também que eu acho super legal e que eu acho que funciona muito. Bom, eu vou começar dando as dicas, depois eu dou as indicações dos livros. A primeira dica que eu dou pra todo mundo, sempre, é se atentar ao gênero que você tá procurando ler. É muito difícil você conseguir, se você tem um inglês bem básico, vai ser muito difícil você ler uma fantasia. Se você pegar pra ler, você vai acabar se frustrando, porque, gente, um livro de fantasia, até em português às vezes é difícil, o autor inventa muitas coisas, principalmente se for uma alta fantasia, vão ter muitos mundos inventados, poderes, enfim, dragões, animais, esse tipo de coisa, que deixa tudo mais difícil. Até em português normalmente é difícil, imagina em inglês, numa língua que você não domina. Então assim, foge de fantasia. Eu acho que fantasia é o pior gênero pra começar. Eu vejo muita gente que começa lendo fantasia e acaba se frustrando, porque a gente realmente é muito difícil. Então, regra 1, fujam da fantasia assim, ó, o máximo que vocês conseguirem, tá? Eu indico sempre, pra quem tá começando a ler livros Young Adults, que são livros ali com personagens jovens, que estão na escola, são livros para o pessoal mais jovem também, uma coisa que, não vai ter um vocabulário tão difícil, o máximo que vai ter mais diferentes provavelmente serão gírias, que não é difícil você encontrar no Google, é super rapidinho. Acho que livro adulto, acho que livro New Adult também é uma boa, pedida, por exemplo, o livro da Ellie Kennedy, eu nunca li, mas falam que são super tranquilos, apesar de ter um tom mais adulto, não é todo mundo que pode ler, são livros mais 18. Outra dica que eu sempre dou pra quem tá começando a ler inglês é que, gente, tem que ter muita paciência. A gente tem um ritmo de leitura em português, às vezes você lê assim, sei lá, uma página por minuto, ou lê bem mais rápido. Em inglês não vai ser assim, então tem que ter paciência. Você lendo numa língua que não é sua, às vezes, tem uma coisa ali que você não tá entendendo. Então, realmente, o ritmo de leitura, para uma leitura da sua língua nativa, por exemplo, português, para uma língua estrangeira, é muito diferente. Não espere ter o ritmo de leitura que você tem em português, porque, isso não vai rolar, tá? Eu vejo muita gente se frustrando e desistindo porque lê muito devagar. É normal. Às vezes demora um mês para terminar o livro, não fica com tanta animação igual você estaria se tivesse um livro em português, mas é treino. Quanto mais você fizer isso, quanto mais você treinar a sua mente, seu cérebro, enfim, quanto mais você se treinar, mais fácil vai ficar para os próximos livros. Então, o começo é sempre difícil, mas se você não começar, você nunca vai evoluir. Então, comecem, sabe? Comecem, não fica esperando, outro dia eu tenho que estudar mais. Começa. Leva o seu tempo, não tem problema se você precisar ler 2 meses para ler um livro de 200 páginas. Tá tudo bem, não é sua língua nativa. Você não tem obrigação de saber tudo, tá tudo bem. Uma outra dica que eu acho que é muito importante, falando de não precisar saber tudo, é que você não precisa ficar traduzindo palavra por palavra. Isso só vai fazer você perder mais tempo ou ficar mais frustrado. A minha dica é você ir pelo contexto da história. Você sabe a maioria das palavras que tá ali na frase. Tem uma palavra ou duas que você não sabe. Tenta ali ir pelo contexto. Normalmente dá para entender pelo contexto da história. Se você não entendeu, procura no tradutor. Eu acho muito válido se é uma palavra que você nunca viu na sua vida, você procurar no tradutor o que significa, porque, acaba sendo um conhecimento a mais. Quando essa palavra aparecer de novo, você vai saber. Mas tenta primeiro ir pelo contexto da história. O que a história está se passando? O que você acha que aquilo é? E depois você procura, se você, não conseguiu entender tanto. Acho que essa é uma dica muito boa, porque às vezes tem um terminho ou outro que nem fazem tanta diferença, assim, pro contexto, e o pessoal quer ficar traduzindo tudo ao pé da letra. Então, realmente, tentem ir pelo contexto da frase. Se a frase ficou muito sem sentido, aí você procura, sabe? Uma dica também que eu dou é quando a gente tem muitas expressões, que a gente usa no inglês, que quando você traduz ao pé da letra, traduz assim, cada palavra em português, não faz o menor sentido. E aí, se você se deparar com uma frase que, nada faz sentido naquela frase, dá um Google, porque normalmente é uma expressão, é um jeito de falar. A gente tem várias expressões no português que, se você for traduzir ao pé da letra, o mundo nunca vai entender, sabe? Então, dá uma pesquisada no Google. Tem um dicionário na internet que chama Urban Dictionary, se eu não me engano, que é só de gíria e expressões que a gente usa na rua. E ele é super bom, dá pra pegar muita coisa de lá, mas nada que você jogar a expressão no Google e, expressão, significado, ou até no Google Tradutor às vezes funciona.
Se você tá lendo no Kindle, assim, não é todo mundo que tem Kindle, você pode baixar no seu celular também, mas se você tá lendo no Kindle, eu acho que facilita muito mais do que ler o livro físico, porque no Kindle tem aquela opção de tradução, então você segura na palavra e se o Kindle estiver conectado à internet, ele tem um tradutor do Kindle, acaba ajudando muito também a pessoa, né, nesse negócio de tradução e tal. Então, bom, dito isso, as coisas que tem que saber para começar leia livros juvenis, né, livros mais adolescentes. O ideal, se você nunca leu nada mesmo, tipo assim, não sabe nada, é começar por livros infantis, porque os livros infantis são realmente muito fáceis, são livros para crianças que estão aprendendo a ler, a escrever. Você vai aprender muito, mas a gente tá partindo do pressuposto que você sabe um pouquinho, assim, aprender um pouquinho na escola, não sabe falar fluente, mas assim, sabe o verbo to be, aquela coisa mínima. E aí, então, eu vou dar algumas indicações de livros pra vocês, vou falar mais ou menos o que eu acho do inglês. Mas isso, gente, é muito relativo. Pode ter livros que eu acho que é muito fácil pra mim e ser muito difícil pra outra pessoa, ou livros que outras pessoas acham que é muito fácil. Eu falo, olha, eu não acho ele tão fácil assim. É muito relativo, eu vou falar por que eu acho fácil. Mas às vezes, como eu falei, é muito relativo. Então, uma dica que eu dou também pra quem quer começar a ler inglês é pegar uma amostra na Amazon. A maioria dos livros você pode pegar uma amostra que tem mais ou menos 1, 2 capítulos. Você pega, você lê, se você não tiver Kindle, você pode ler no seu celular também. Você pega essa amostra, ela é de graça, vai ter 1, 2, 3 capítulos. E aí você vê mais ou menos como tá o inglês da história. Se você tá entendendo, sem entender um capítulo, você provavelmente vai entender os próximos. Pegue a amostra na Amazon, o negócio tá lá de graça pra você. É só você ir lá no site ou pelo Kindle, na loja da Amazon no Kindle. Pega a amostra, lê esse comecinho da história. Se você estiver entendendo bem, continua. Se você não estiver entendendo, já percebeu que aquele livro não é pra você. Bom, minha primeira indicação, e é o que eu indico assim pra todo mundo que tá começando a ler inglês, esse livro virou assim, minha indicação principal pra todo mundo é The Upside of Falling. Eu acho essa edição muito bonita, eu vou tirar a jacket pra mostrar já, mas esse livro é o livro mais fácil, assim ó, é o mais fácil que alguém pode ler um dia na vida. O inglês é assim, chega a ser ridículo de tão fácil que ele é. Essa edição é a minha edição de capa dura, mas ele tem capa comum também. Eu comprei na Amazon, vou deixar todos os links aqui embaixo pra quem quiser comprar dos livros que eu for citar. Ele é capa dura, mas tem a edição de capa comum também, que é mais barato. Ó, a edição capa dura, ele é azul clarinho, aqui ele é branco. E, gente, ele é tudo que uma pessoa que vai começar a ler inglês quer. Ele é super curtinho, ele não tem nem 300 páginas. Então, para um ritmo de leitura mais devagar, ele é perfeito porque parece que você leu super rápido, apesar de ele ser super curtinho. E o inglês dele é muito, muito, muito fácil. É assim, é um nível de fácil que eu não sei explicar. Eu fiquei chocada quando eu li esse livro e eu comecei a indicar pro pessoal. Falei, gente, é o livro mais fácil. E todo mundo concordou. Eu acho que o que faz esse livro ser muito fácil é porque ele tem muito diálogo. Eu acho que quando uma história tem muito diálogo, fica mais fácil pra você ler, o ritmo de leitura aumenta, você fica mais empolgado porque você tá lendo mais rápido. E também porque é muito mais fácil você imaginar a cena. Também diálogo, eu acho diálogo mais fácil, até pra ler em português do que em inglês, do que quando fica no pensamento do personagem, aquela coisa mais densa, sabe? O diálogo faz o negócio fluir e acaba sendo mais fácil por ser um diálogo puramente adolescente. Esse livro, gente, apesar, além de ser um livro adolescente, é um livro que é uma das minhas tropes favoritas, que é fake dating ou namoro falso. Esse livro, a Becca vai acabar fingindo ser a namorada do Brett. Isso é um combinado entre os dois. Passa um pouco vibes para todos os garotos que eu já amei, tá? Mas assim, não tem nada a ver a história, só se rolando um namoro falso. E eles começam a ter esse relacionamento falso, que é bom pra ela e também é bom pra ele. E aí, óbvio que eles vão acabar se apaixonando no final. É um young adult super gostosinho de ler, super rapidinho, como eu falei, super fácil. Tem algumas poucas gírias, mas como eu falei, gíria você coloca no Google, você descobre o que é. Acabou. Tem um negócio que não adianta você querer ficar traduzindo ao pé da letra, porque não vai fazer sentido. Gíria é um negócio que realmente você tem que descobrir. Tipo assim, você viu a gíria, você dá um Google na gíria. E aí você guarda no coração o resto da vida essa gíria, porque senão realmente fica confuso, sabe? A mesma coisa que você lê uma pessoa num livro em português, você diz um migué. O que é um migué? Sabe? De boa. É uma coisa que você tem que guardar o significado no coração. Então, esse livro, se você nunca leu nada, assim, tá? Primeiro livro, leia o The Upside of Falling. É muito, muito, muito fácil. Outro livro que, assim, já virou clássico, todo mundo nas bookheads conhece, é Tweet Cute, que eu achei muito fácil. Vi gente falando que não é tão fácil assim. Nenhum livro que eu indicar a partir de agora vai ser tão fácil quanto o que eu indiquei antes, The Upside of Falling. Não vai, esquece. Mas eu achei esse livro um livro tranquilo, assim. Não acho que
primeiro livro é o melhor de todos, o primeiro livro melhor de todos é The Upside of Falling, mas ele pode ser um ótimo segundo melhor livro, sabe? Essa história é muito legal, tem uma mistura de guerra de tweets no Twitter com comidas gostosas, os personagens, eles se conhecem na escola, eles são meio que amigos na escola, mas eles também conversam no chat de um aplicativo da escola sem saber que são eles, estão meio apaixonados sem saber quem é o outro. É muito legal, essa edição é de capa dura também, ela é muito bonita. Ela tem um grilled cheese, que é tipo um queijo quente aqui em dourado. Eu acho essa edição bem bonita. Eu adoro essa história, foi um dos meus livros favoritos ano passado. Eu entendo que talvez hoje o hype pode ser muito num livro, assim, bobinho. Ele é um livro young adult. Na época que eu li eu gostei. Hoje talvez eu não sei se eu gostaria tanto quanto eu gostei. Acho que a febre dele passou. Eu vi muita gente se decepcionando, mas eu gostei muito quando eu li. Não sei se eu relesse eu ia gostar. Mas o inglês é realmente muito, muito, muito tranquilo. Podem ler. Não acho que é o primeiro livro pra começar, mas depois é muito tranquilo. Esse livro tem muita gíria, mais do que The Upside of Falling. Eu acho que talvez esse possa ser o grande problema. Mas como eu falei, gente, gírias tem que descobrir a gíria e guardar no coração pro resto da vida, porque aí fica mais fácil. Outro livro da mesma autora de The Tweet Cute é You Have a Match. Eu achei You Have a Match mais fácil que Tweet Cute, mas eu achei a história de Tweet Cute mais legal do que de You Have a Match. You Have a Match é esse livro aqui. A gente vai acompanhar a Abby quando ela descobre que ela tem uma irmã. E ela nunca soube dessa irmã, uma irmã mais velha, meio que a família escondeu isso dela. E ela vai pra esse acampamento com essa minha irmã. É muito vibes Operação Cupido, sabe? Muito, muito, muito mesmo. E ela vai pra esse acampamento pra conhecer a minha irmã, pra tentar descobrir por que uma não sabia da outra, enfim. É muito legal. É um livro, assim, bem adolescente, eu acho um pouco mais bobinho do que Tweet Cute. Se eu tivesse uns 14 anos eu teria amado, muito mais do que eu amei hoje. Essa edição é bem bonita. Ó, é verde escuro aqui. Aqui é... Putz, não sei explicar. É como se fosse um rosa, mas ele não é brilhante, sabe? É tipo um rosa gold sem brilho. Essa capa eu acho bem bonita também. Mas como eu falei, eu esperava um pouco mais da história, apesar do inglês ser bem fácil. A gente tá indicando livros fáceis, né, aqui. Não só, né, histórias, falar muito da história. O inglês é fácil, pra quem tá começando talvez seja uma ótima experiência. Esse livro tem menos gírias do que Too Cute, então acho que talvez seja um pouco mais fácil. Mas como eu falei, eu não acho a história, tipo assim, o supra-sumo da história, sabe? Não acho tão legal. Um livro que eu amei ler em inglês, assim, virou favorito da minha vida, mas ele já tem em português, na verdade tá em pré-venda, eu vou deixar também o link da versão em português aqui embaixo pra quem quiser, mas em inglês foi muito fácil pra quem tiver, assim, desesperado pra ler, que é They Both Die at the End, em português ficou Os Dois Morrem no Final. Ele é um livro maiorzinho, assim, e eu já vi algumas pessoas classificando ele como fantasia, já vi gente classificando ele como ficção, já vi gente classificando como científica. Eu não sei muito onde esse livro se encaixa, se ele é realmente um young adult, um new adult. Eu nunca consigo definir esse livro num gênero. Já vi ele classificado de vários jeitos, então se ele for fantasia, talvez eu quebre aquela minha regra, né, que não leia fantasia. Mas esse livro é muito fácil. Nesse livro a gente vai conhecer o Matthew e o Rufus, e eles vão morrer nesse dia. Tem a morte ali, tem meio que um call center da morte que liga e fala, olha, hoje é o dia da morte, não conta como você vai morrer, mas conta que você vai morrer. Então você já espera que vai ser um livro um pouco triste, né? Porque os personagens, eles vão morrer no final, assim como diz o título do livro. E aí você vai acompanhar os personagens durante esse último dia da vida deles. E o inglês é muito fácil, não é inglês tão difícil, igual eu falei. O que torna o inglês mais difícil nesse livro são realmente as gírias, porque senão ele seria tão fácil quanto The Upside of Falling, mas é super tranquilo. É um livro que tem muito diálogo, apesar deles, né, refletirem bastante na cabeça deles. Tem muito diálogo, a leitura é super fluida, a história é assim, uma delícia. Foi meu livro favoritíssimo desse ano, eu amei ler esse livro, foi um dos favoritos da minha vida, com certeza. E o inglês não é difícil pra quem quiser começar. E o inglês não é difícil pra quem quiser começar, é uma indicação aí super legal, de uma história muito, muito boa com o inglês. Assim, eu diria que ele é um intermediário fácil, sabe? Não é o basicão do inglês, por exemplo, como The Upside of Falling, mas também não é difícil, sabe? Ele tá ali entre um nível básico difícil e um intermediário fácil, sabe? Ó, essa edição é muito bonita também, é de capa dura. Aqui é preto e aqui é prateado. Eu acho essa edição muito bonita. A edição em português vai vir com a mesma capa, né? Então, se você, né, quiser ler esse livro, não quiser ler em inglês, você pode ler em português. Mas se você quiser treinar o inglês,
ele é uma boa escolha. Bom, esses são os livros que eu acho, assim, os mais fáceis, que eu não vi muita dificuldade. Eu já li outros livros, por exemplo, que tá aqui, não, calma, aqui, A Cuban Girl's Guide to Teen Tomorrow. Foi um livro muito legal. Eu não achei o livro mais fácil, porque tem alguns termos britânicos, mas esse livro vai sair em português. Tem alguns livros que eu li que eu achei que foram fáceis, mas eu não sei se vai ser fácil para todo mundo, então eu prefiro não indicar. Mas sintam-se livres para perguntar de qualquer livro. Se eu tiver lido, eu conto o que eu achei. Muitos livros agora estão saindo aqui no Brasil, por exemplo, que eu falei, a Cuban Girl's Guide to Teen Tomorrow, que vai ser traduzido como Uma Garota Cubana, Chás e Amanhã, se eu não me engano. Eu não li, mas muita gente fala que os livros da Colleen Hoover são tranquilos de ler inglês. Eu nunca li, então, né, tô indicando o que o pessoal fala. No BookTok, no Bookstagram, em várias bookheads, até aqui no Booktube, tem bastante indicação sobre isso. O que eu indico mesmo pra quem tá começando a ler é realmente The Upside of Falling. Foi o livro mais, assim, gostosinho de ler, fácil de ler e com uma história legal, sabe? Não é uma história tão boba, apesar de ser um pouquinho boba, não é tão boba assim. Sempre que eu ler um livro em inglês, eu posso vir aqui comentar com vocês. Eu tenho um destaque no Instagram, onde eu mostro as edições. É um destaque bem legal, eu deixo os links lá também pra quem quiser ver. Chama Importados no Instagram. Uma dica que eu esqueci de falar pra vocês, gente, quando vocês forem procurar um livro na Amazon, sempre tem ali naquelas características do livro, tem um negócio que chama nível de leitura. Esse negócio do nível de leitura significa o quão difícil é o inglês do livro. Normalmente, quanto, né, mais baixa a idade, mais fácil vai ser. Isso é um outro jeito de você se guiar, se você quiser. É uma dica muito legal. Às vezes ali até tem a classificação indicativa do livro, mas esse nível de leitura é muito útil, porque fala que uma criança de 9, 10 anos, com inglês, né, de 9, 10 anos, já conseguiria ler aquele livro. Então, dá pra você se guiar mais ou menos pelo nível do inglês que é o livro, se é um livro que você não conhece. Eu já fiz alguns conteúdos no Instagram com alguns livros que o pessoal indica, que falam que é fácil. Eu vou deixar todos os links que eu achar aqui na descrição do vídeo. Acho que é isso, gente. Acho que eu falei de tudo que eu tinha pra falar. Então, tá? O começo é realmente muito difícil, mas se você não começar, você nunca vai melhorar. O primeiro livro que eu peguei pra ler inglês, eu já tinha lido inglês antes, né? Mas eu fiquei muitos anos sem ler inglês, porque não é a minha coisa favorita. Como eu falei, o ritmo de leitura em inglês é muito devagar. Ler um livro em português, você lê muito mais rápido, até entende melhor, se diverte mais. Mas foi uma meta que eu coloquei na minha vida, assim, ler pelo menos um livro em inglês por mês. Hoje eu já leio 2, 3, varia de mês pra mês. Mas depois que eu fiquei muitos anos sem ler nada em inglês, depois que eu voltei do Canadá, porque eu morei lá, fiquei muitos anos, muitos mesmo, assim, lia só coisa da faculdade, ainda tinha muita dificuldade. E aí eu falei, não, quero mudar isso. E aí o primeiro livro que eu peguei pra ler foi Get a Life, Chloe Brown. Esse livro já tem em português, inclusive, Acorda pra Vida, Chloe Brown. E não foi dos mais fáceis. Ele é um new adult e, assim, eu sei muito vocabulário, sabe? Então, pra mim, às vezes não é a coisa mais... Pra mim, o problema não é o vocabulário, que eu acho que talvez possa ser o problema de muita gente. Mas a minha edição é a edição britânica. Isso é outra coisa que você tem que prestar muita atenção. Eu sei o inglês americano, canadense, né? Que é o que eu aprendi, que é o que eu sei falar. E muita coisa muda pro inglês britânico. Então vocês têm que prestar muita atenção na edição que vocês vão comprar. Se você aprendeu inglês americano, procure por edições americanas no mesmo livro. Às vezes uma palavra ou outra muda e faz toda a diferença. Então, o primeiro livro que eu peguei foi Get a Life, Chloe Brown. Não é um livro difícil, acabei não recomendando ele aqui. Não é um livro difícil, mas tem que ter um pouco mais de vocabulário, sabe? Acho que talvez esse possa ser o problema. O vocabulário é um pouco mais refinado, assim, não é a coisa mais difícil do mundo, não é tão refinado assim, mas é um pouquinho mais do que um livro adolescente, sabe? Tem outro tipo de problemas mais adultos, coisas que às vezes a gente não tá tão acostumado a ver, né, no que a gente consome em outra língua. É isso, essas são as indicações de hoje. Eu posso fazer outros vídeos desse gênero com livros que eu acho que são um pouquinho mais difíceis, assim, não livros difíceis, mas assim, menos básicos, se vocês quiserem. Vou deixar aqui também os outros livros que eu já indiquei, que o pessoal falou que é super fácil, vou deixar tudo aqui na descrição. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de, né, deixar um joinha, de compartilhar com os amigos de vocês, no grupo da família, com o pessoal que gosta de ler. Me conta aqui nos comentários quais livros em inglês vocês já leram, quais vocês querem ler. Se vocês tiverem dúvida de algum livro, se eu tiver lido, eu posso falar o que eu achei. Só me avisar, comentar aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal pra me ajudar. E também de deixar o sininho ativo. Acho que o sininho fica em algum lugar aqui embaixo. Porque quando eu tiver livro... Porque quando tiver outro vídeo, o YouTube vai avisar vocês. Vai chegar uma notificação, enfim, bonitinho. E eles vão saber que tem um vídeo novo. Um beijo e obrigada por terem assistido.